Olá, está no ar mais uma edição do programa A Voz do Sindate. O assédio moral é um mal que acomete e está presente em muitos ambientes de trabalho. E hoje os diretores do Sindate, Jorge Viane e Josiane Jacob, vão conversar sobre isso. Está no ar A Voz do Sindate. Colegas, o que nós vamos ver agora é um relato verdadeiro de um profissional que sofreu assédio moral. Eu estou aqui para dizer que fui vítima de assédio moral e psicológico na empresa onde trabalho, e não só eu, como muitos dos meus colegas também. Não é fácil você chegar para trabalhar numa escala pesada, num serviço pesado, e ouvir do seu chefe várias vezes que se eu não estou satisfeita com o que eu faço, que eu peço conta. Não só eu, como todos os meus colegas de trabalho. E não é fácil você chegar como técnico de enfermagem para cuidar de pacientes, e um enfermeiro chegar em você e dizer que você vai ficar com essa escala assim, independente do seu estado, porque você não estudou. E ele não vai te ajudar porque ele estudou e você não. Eu trabalho no Hospital Santa Helena, sou técnica de enfermagem, e eu sofro assédio, vejo os meus colegas sofrer. Não é um serviço fácil, é um serviço complicado. Eu tô lá porque eu gosto, porque o salário não compensa, porque assédio moral o tempo todo, assédio psicológico. Inclusive, eu fui afastada pela psiquiatria. E eu me achava uma pessoa muito forte psicologicamente. E eu aguentei. Fui afastada, estou em tratamento psicológico. Devido a isso, estou aqui para dizer que não podemos ficar calada, porque o assédio moral é muito grande. Não é um trabalho fácil, é pesado, é um trabalho que prejudica a gente. Olha, já tenho quase 3 anos de empresa e é sempre, vai reclamar. Qualquer coisa que a gente reclama sobre a escala que é pesada, não tem falta de funcionário, a gestora pede pra gente pedir conta. Eu fui no sindicato, conversei com o pessoal de lá e eles me deram muito apoio sobre isso. Inclusive, a gente chamou o sindicato no hospital porque a gente não aguentava mais o assédio moral, o serviço muito pesado, a falta de funcionário. Inclusive, o sindicato foi junto com o Corém. Eles estão dando muita força pra gente. Eu não ficar calada. É tentar ir atrás, correr atrás dos nossos direitos. E no sindicato, o sindicato tá aí pra ajudar a gente. Eu conheci, indico, peço que todos procurem o sindicato, pelo menos pra conhecer, pra saber o que eles podem fazer pra gente. Olá, colegas, eu sou Josiane Jacob, diretora do Sindate DF. Grosserias, maus tratos, falta de respeito, agressividade. Se você estiver passando por alguma dessas situações, você pode estar sendo vítima de assédio moral. Você acha isso engraçado? Situações como essas podem trazer consequências seríssimas para a saúde do trabalhador. Baixa produtividade, perda do sono, perda da autoestima e até vontade de morrer. O Sindate DF, na constante luta pela valorização dos profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem aqui do Distrito Federal, condena essa prática. Se você está sendo vítima de assédio moral, não tenha medo, não se cale, denuncie. Entre em contato com o sindicato porque a sua denúncia é muito importante para combatermos essa prática. Olá, colegas. Jorge Viana, vice-presidente do Sindate, vim aqui novamente falar sobre um tema bastante polêmico: assédio moral. O que é assédio moral? Assédio moral é quando o patrão, ou subordinado, ou o próprio colega, de forma sistemática, de forma cotidiana, ele faz com que você se sinta menosprezado, se sinta humilhado, desmotivado. Tudo isso chama-se assédio moral. Pois bem, mas se um chefe, por exemplo, um dia que ele estiver bastante irritado, chegar em você e falar: você é um burro, isso é assédio moral? Não, não é assédio moral. Assédio moral, como eu falei, consiste em forma sistemática, todo dia. Se ele me chamar de burro hoje, amanhã ele se referir a mim como: olha aquele cara, como ele é burro, como ele é preguiçoso,
No outro dia fala, não, chama o preguiçoso para fazer essa atividade. Isso sim é assédio moral, porque ele está de forma sistemática. Ele está me constrangendo perante os colegas, e principalmente a mim. E isso faz com que eu me sinta psicologicamente abalado. Certo? Então isso é assédio moral. Se houver xingamento, se houver algum tipo de coisa, ele pode estar incorrendo em outro crime, outros crimes, mas não em assédio moral. Porque assédio moral é de forma sistemática. E aqui em Brasília, especificamente, uma das poucas cidades que tem uma lei específica de assédio moral, que é a Lei 2.949 de 2002. Essa lei distrital, ela prevê o seguinte: artigo 1º, qualquer pessoa física ou jurídica e aos órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal que, por seus agentes, empregados, dirigentes, propaganda ou qualquer outro meio, promovem ou permitem. Por que a palavra permitem? Porque é o seguinte, o gestor, o patrão, ele sabendo do fato, sabendo do crime, ele não toma providência para acabar, para sanar o problema, ele está incorrendo também no crime. Ou seja, ele está cometendo um crime também. Tá certo? Então, permitir ou concorrer para a prática de assédio moral contra seus subordinados serão aplicadas as sanções previstas nessa lei, sem prejuízo de outras natureza civil ou penal. E quem são? Quem são as vítimas? Subordinados, servidor público ou empregado seletista sujeito a vínculo hierárquico, de qualquer nível funcional ou trabalhista. Como eu falei, pode ser de cima para baixo, pode ser de baixo para cima. Nós técnicos de enfermagem, podemos assediar um enfermeiro, podemos assediar um médico. Nós técnicos de enfermagem podemos assediar também outro técnico de enfermagem. E por incrível que pareça, isso acontece. Em que eu sou assediado pelo meu colega. Meu colega diz que eu sou preguiçoso, meu colega diz que eu não faço nada, meu colega fica me denegrindo para os outros colegas. Isso é assédio moral. Tem que ser denunciado. E existem também as sanções aplicáveis a esses assediadores. Então, colegas, saibam que o sindicato está aqui, não está alheio à situação, nós sabemos que isso existe e principalmente existe no serviço público. Para vocês terem uma ideia, entre o serviço público e o serviço privado, o assédio moral acontece bem mais no serviço público do que no serviço privado, por incrível que pareça. E você pergunta, por que isso? Porque no serviço público, infelizmente, a maioria dos nossos chefes, a maioria dos cargos comissionados, são dados às pessoas que não têm qualificação nenhuma. Ou seja, por questões políticas, são nomeadas várias pessoas a serem chefes, e esses chefes começam a mandar da forma que eles acham que devam mandar. Nós temos um exemplo bastante claro isso em hospitais públicos, em que já foram hospitais privados. Exemplo, Santa Maria. O Hospital Santa Maria é um hospital privado, e muitos desses chefes eram da instituição privada. Quando se tornou público, muitos deles continuaram nas chefias. E isso aconteceu. O Hospital Santa Maria foi um dos hospitais onde mais se teve assédio moral. Nós combatemos. Hoje se tem pouco assédio moral lá. Não só lá, em toda a rede. Mas eu dei exemplo porque lá chamou bastante atenção. Tá certo? Então, fiquem atentos, liguem para o sindicato e saibam que nós estamos combatendo esse crime. Nós condenamos veementemente esse tipo de crime contra o nosso trabalhador auxiliar técnico de enfermagem. Tá certo? Fique com Deus. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um programa A Voz do Sindate. Participe! Lembre, o sindicato só é forte com a sua participação. Até a próxima!